No último vídeo, falei sobre as eleições da CACI, o plano de saúde dos funcionários e aposentados do Banco do Brasil. Hoje volto ao assunto, mas agora para falar sobre o resultado dessas eleições que foi divulgado no último dia 23 de março. Apesar de ser um tema voltado aos funcionários e aposentados do Banco do Brasil, acredito que essa análise também possa interessar a quem participa de planos de saúde de empresas estatais, onde os associados elegem parte da diretoria e conselhos. Eu sou o Emerson Zanin e você está no canal Auditando, onde utilizo a minha experiência de 38 anos no Banco do Brasil para realizar análise e dar opiniões com base em fatos. Então vamos ao resultado das eleições da CACI. Lembrando que estavam em disputa os cargos de diretor da Diretoria de Risco Populacional, Saúde e Rede de Atendimento, de um conselheiro deliberativo e um conselheiro fiscal e os respectivos suplentes. Eu vou colocar na tela uma planilha que eu elaborei com base nos resultados das eleições disponíveis no site da CACI. Como a gente pode ver, eram 157.529 pessoas aptas a votar, mas o total de votantes foi de 74.067, ou seja, 47% desse total da base de votantes. Se considerarmos somente os votos válidos, excluindo os votos brancos e nulos, a gente tem um percentual de apenas 40% da base de apta a votar que utilizou seu direito de escolher seus representantes na administração da CACI. Então temos aqui a chapa vencedora, que foi a chapa 2, CACI para associados, com 25.643 votos, representando 35% sobre o total de votantes, que foi 74.067. Em relação à base total de pessoas aptas a votar, a quantidade de votos da chapa 2 correspondeu a 16%. A chapa 6, CACI é Vida, recebeu 20.095 votos, representando 27% dos 74.067 votantes e 13% dos 157.529 aptos a votar. A chapa 4, 17.765, 24% dos 74 mil votantes e 11% da base total apta a votar. Essa linha aqui é de brancos mais nulos. Foram 10.564 pessoas, correspondendo a 14% do total de pessoas que se manifestaram na eleição e 7% da base total. Então chama bastante atenção a quantidade de votos brancos e nulos. Aqui é uma tabela onde eu retirei os brancos e nulos para chegar ao percentual de 40% líquido de votantes, né? Ou seja, que efetivamente votaram em uma chapa. E temos o resultado do Conselho Fiscal. Teve uma quantidade menor de associados que se manifestaram. Para o Conselho Deliberativo e Diretoria foram 74.067, aqui 71.680. A chapa vencedora foi a 55, que fez campanha junto com a chapa 2, que foram as chapas apoiadas pelos sindicatos, pela Contraficute. Aqui a chapa 77, que fez campanha junto com a 6, CACI é Vida, a qual eu fiz o vídeo apoiando. 20.229 votos, e a chapa 33, que fez campanha junto com a chapa 4, a CACI Solidária, com 17.334 votos. Aqui temos uma tabela que representa os canais de votação. Tem uma particularidade nas votações realizadas em entidades vinculadas ao Banco do Brasil, que os funcionários têm à sua disposição o canal chamado SysBB, que é um aplicativo disponível somente para os funcionários da Ativa, e os demais utilizam a internet, o app da CACI, ou o terminal de autoatendimento. Aqui os números desses três canais estão consolidados aqui, que eu denominei internet. Como a gente pode ver, a chapa 2, que foi a apoiada pelas entidades sindicais, recebeu 27% dos votos nos canais de internet, app e TAA, e 53% dos votos do SysBB, onde somente os funcionários da Ativa registram os seus votos. Então fica muito claro, pelo poder que os sindicatos têm de fazer campanha nas dependências de todo o país, porque tem delegados sindicais espalhados por todo o país, eles têm uma presença, um desempenho historicamente muito forte entre os funcionários da Ativa. A chapa 6, CACI é Vida, teve 45% dos votos registrados no app, na internet ou no TAA, e apenas 20% dos votos entre os funcionários que registraram o voto no SysBB. A chapa 4, CACI Solidária, 28% internet e 28% SysBB, exatamente igual. Aqui eu fiz o percentual sobre o total da chapa. Só fiz das chapas 2 e 6, a primeira e a segunda colocada. Do total de votos que a chapa CACI para associados fez, 32% vieram da internet e 68% do SysBB. Já a que ficou em segundo lugar, a chapa 6 CACI é Vida,
68% dos seus votos vieram da internet, do TAA e do APP, e apenas 32% do CISBB, onde os funcionários da ativa majoritariamente votam. Então, essas duas tabelas demonstram claramente que as chapas apoiadas pelo sindicato têm mais votos nos funcionários da ativa e as chapas que são apoiadas por associações de aposentados, a maior quantidade de votos advém do público aposentado. E como a gente vê aqui, percentual de votantes, os funcionários da ativa representaram 62%, os aposentados 38%. Então, quem decide basicamente as eleições são os funcionários da ativa. Bem, diante desses números, o que vocês acham? Podemos dizer que a chapa vencedora, com votos de apenas 16% da base total de associados aptos a votar, representará os associados? Pelas regras das eleições, sim, mas pergunto sobre a legitimidade efetiva. E aqui está o ponto que mais me preocupa: esse baixo engajamento. Como observamos, apenas 47% da base de votantes participou da eleição, e quando excluímos os votos brancos e nulos, esse percentual cai para incríveis 40% apenas de participação. Foram 10.564 votos brancos e nulos, representando 14% de quem entrou no aplicativo para votar. Ou seja, a pessoa teve o trabalho de entrar no aplicativo e não votou em nenhuma chapa. Desculpem-me, eram 3 chapas. Considerem possível que nenhuma das 3 atenderia o associado. Vocês não imaginam o quanto é difícil montar uma chapa. E no caso da CACI, os candidatos a diretor e conselheiros deliberativos ainda correrão o risco de terem seus bens bloqueados, caso haja uma intervenção da Agência Nacional de Saúde, como ocorreu no passado. Entre 2016 e 2020 foi conselheiro da CACI. E entre 2019 e 2020, a CACI sofreu uma intervenção da ANS. E eu tive meus bens bloqueados. Minha casa, carros. A única coisa boa é que nesse período eu dava essa desculpa para minha esposa para eu não precisar me desfazer do meu Maverick e do meu Opala. Então, não votar em ninguém, de certa forma, é desmerecer o esforço de colegas que aceitaram o desafio de gerir a CACI. Ah, mas eles recebem salário para isso. Olha, para a diretora eu até aceito essa argumentação. Mas para o cargo de conselheiro, se for pensar em honorários, não compensa de forma alguma. É efetivamente uma candidatura de comprometimento pela causa. Infelizmente, essa baixa adesão dos funcionários na participação das eleições contrasta diretamente com a importância e a necessidade de atenção que a CACI está precisando do associado. Não subestime a dificuldade financeira da CACI e que a conta vai ficar bem mais pesada para nós associados. O Banco do Brasil vai tentar ao máximo empurrar o problema com a barriga, como já vimos agora no ano passado, onde ele fez o adiantamento de 3 anos de 13º salário, ao invés de efetivamente estudar o assunto, sentar na mesa com as associações, com a diretoria executiva da CACI e estudar e implementar uma proposta econômico-financeira duradoura para a CACI. Agora eu vou fazer uma análise do que o resultado das eleições pode nos dizer. Lembrando que expressarei a minha opinião e que pode ser diferente da sua e está tudo bem. Inclusive, peço que se manifeste aqui no campo comentários a respeito deste assunto. As chapas vencedoras foram a 2 e a 55, com apoio sindical. No meu último vídeo, eu manifestei o meu apoio às chapas 6 e 77 que ficaram em segundo lugar. E os apoiadores dessas chapas sabiam que seria difícil vencer o poder de influência dos sindicatos em relação aos associados, principalmente os da ativa. Isso, como eu mostrei, ficou evidente no resultado da votação. Outro ponto que eu trago para reflexão é a questão de eleger uma chapa com apenas 16% do total da base de votantes, o que pode levar a se discutir a legitimidade para a representação dos associados, independente da chapa que for eleita. Então, a gente precisa de uma participação maior dos funcionários da ativa e de aposentados nos pleitos. No meu entender, deveria, numa situação dessa, de haver um segundo turno, de tal forma que a chapa pudesse obter, no mínimo, 50% mais um dos votos, e assim ter uma gestão com maior apoio do quadro social. Eu falo isso porque hoje fica uma dúvida legítima. Se houvesse segundo turno entre as duas chapas com maior quantidade de votos, o resultado seria o mesmo? A verdade é que hoje estamos em dúvida quanto à real representatividade das chapas vencedoras, pois o percentual de abstenções e nulos representou 60% da base apta a votar. E aí cabe a reflexão: de que adianta termos representantes eleitos se não participamos da escolha? E não estamos falando de algo complexo.
Olha, em 15 a 20 minutos é possível conhecer as chapas. Tivemos cerca de 30 dias entre campanha e votação. Será que a Cassino mereceria esse tempo de atenção dos associados? Será que quem votou realmente se aprofundou em relação às competências dos integrantes das chapas e às propostas de cada uma delas? Agora eu vou fazer uma análise qualitativa das chapas. Tudo bem que eu tenho o viés de ter apoiado as chapas 6 e 77. Minha opinião é que as chapas vencedoras são compostas por candidatos com menos preparo para assumir as funções. Olha, é só comparar o currículo dos candidatos e o nível de engajamento nas eleições. Para a diretoria, houve 3 debates de candidatos. A candidata que venceu as eleições, ela participou somente do primeiro debate, que foi virtual. Simplesmente não compareceu nos debates presenciais que ocorreram na FABB em Porto Alegre e na ABB em Brasília. Somente os candidatos a diretor Furquim e Amaral compareceram, prestigiando quem esteve presente ali para ouvir as propostas e debater sobre Cassi. E além disso, eu tenho certeza que, por ser apoiada por sindicatos, ela tinha mais recursos para se fazer presente nessas ocasiões. E aqui fica uma reflexão. Que mensagem passamos quando elegemos alguém que nem sequer participa dos debates durante as eleições? No caso do Conselho Fiscal, a melhor chapa era a 77, a qual eu apoiei, pois conheço a trajetória do Edson Xavier, que concorreu a conselheiro titular. Ele tem uma vasta experiência em auditoria, tendo exercido a função em várias gerências da Audit no país, foi gerente de auditoria na CACI, foi gerente de unidade também na CACI, além da excelente formação acadêmica. Era só comparar os currículos dos candidatos para ver que a chapa 77 tinha a melhor dupla de candidatos para exercer essa função. Eu vou colocar na tela e comprovar o que eu estou falando. Eu coloquei aqui na tela uma página do Hot Site onde as chapas publicavam suas propostas. Então nós temos aqui a chapa 2, falando aqui da sua defesa pela solidariedade do plano de associados. Agora, descendo aqui, vamos para as propostas para o Conselho Fiscal. Olha aqui, a chapa 55, os conselheiros fiscais foi um copia e cola do que a candidata, a diretora e os conselheiros registraram como proposta da chapa 2. Podem ver. As entidades que apoiam defendem solidariedade, tá? Vamos voltar lá? As entidades que apoiam ipsis literis. O Conselho Fiscal tem uma função totalmente diferente. É responsável por avaliar as demonstrações financeiras e contábeis, bem como os mecanismos de controle e minimização de riscos. E aqui não tem uma linha falando sobre isso. Foi um Ctrl+C, Ctrl+V, apesar das chapas terem objetivos totalmente diferentes. Agora vamos aqui ver o que a chapa 77, a qual eu apoiei, registrou como proposta para o Conselho Fiscal. Fortalecimento da governança e gestão de riscos, que tem a ver com o Conselho Fiscal. Diz aqui que o Conselho Fiscal deve atuar de forma preventiva, acompanhando não apenas o resultado, mas também os riscos que podem afetar a sustentabilidade da CACI. Propõe fortalecer os comitês específicos de apoio à governança, ampliando a capacidade técnica de análise e monitoramento das áreas sensíveis de gestão. Também defende o aprimoramento do plano de quantidade de negócio de gestão de crises. Salienta que é preciso antecipar riscos, preparar respostas e agir com responsabilidade, que isso é parte essencial da boa governança. Fiscalizar com visão preventiva é proteger o patrimônio social e garantir segurança para o futuro da CACI. Isso sim é uma proposta de Conselho Fiscal. Nunca poderia ser um copia e cola das propostas para a diretoria e para o Conselho Deliberativo, como fez a chapa vencedora para Conselho Fiscal a 55. Isso aqui é uma prova que os associados não leem as propostas das chapas que estão concorrendo. E aí, a chapa eleita para o Conselho Fiscal nem sequer sabe qual é a função deste comitê no sistema de governança da CACI. Mas enfim, agora é torcer e cobrar que as chapas vencedoras façam um bom trabalho na CACI. Confesso que eu não tenho muitas esperanças, pois a diretora que venceu as eleições e os demais integrantes da chapa passam a atuar em conjunto com outro representante na diretoria que foi eleito pelos associados, que é alinhado ao mesmo campo político e, teoricamente, alinhados com a alta administração do banco. Foi indicado pelo presidente Lula, reconhecidamente apoiado pela Contraficute e, consequentemente, pelas entidades sindicais. Aí eu pergunto, qual a pressão que os dois diretores eleitos da CACI, alinhados com o movimento sindical, farão em relação à alta administração do banco para a solução financeira da CACI? Ainda mais no cenário que a gestão atual do BB vem apresentando desempenho bem aquém do prometido e esperado pelo mercado. E falando em participação dos funcionários, aposentados e pensionistas do banco na escolha de representantes em entidades que não são tão importantes,
Na terça-feira, dia 24 de março, teve início a campanha das eleições da Previ. A votação será entre os dias 13 e 27 de abril. Será mais uma oportunidade para participarmos. A Previ não é apenas um plano de previdência, ela é para muitos de nós a base da aposentadoria, a garantia da renda no futuro, o resultado de uma vida inteira de trabalho. Estamos falando de um patrimônio coletivo de 300 bilhões de reais, o maior fundo de pensão da América Latina, e de decisões que impactam diretamente o valor dos benefícios, a segurança dos planos, o futuro de milhares de famílias. Então, conclamo a você que participa de um dos planos de previdência administrados pela Previ a se preparar para exercer o seu direito de escolher parte dos administradores que irão gerir esse patrimônio enorme. Não se engane, ela é muito cobiçada por grupos políticos. Não podemos nos dar ao luxo de ter o nível de abstenções e de votos brancos e nulos que tivemos na eleição da CACI. E esse direito ao voto só faz sentido se for exercido. De que adianta termos representantes eleitos se, quando temos a opção de escolhê-los, a gente abre mão? Portanto, o nosso voto tem que ser exercido com convicção sobre a escolha dos candidatos mais bem preparados. Nas eleições da Previ, serão duas chapas. A chapa 1, Somos Previ pelo Associado, e a chapa 2. Eu participarei como candidato ao Conselho Fiscal titular na chapa 1. Será a chapa de oposição, pois podemos considerar a chapa 2 como a de situação. Por que a chapa da situação? Porque os 3 diretores eleitos atuais da Previ tiveram o apoio de sindicatos para se elegerem, inclusive tendo histórico de militância nesse sentido. E os candidatos dessa chapa de número 2, em sua maioria, também têm histórico sindical ou de compor a diretoria da ANAB ou fazer parte da FEDAB. Ou seja, a chapa da qual eu faço parte terá o desafio de enfrentar a força sindical que possui delegados sindicais espalhados pelo país inteiro, influenciando o voto de colegas da ativa, assim como vimos na eleição da CACI, além de terem um orçamento muito maior para investir na campanha. Nós, da Chapa 1, estamos confiantes, pois sabemos que bastará uma breve análise dos currículos e do histórico profissional para que os eleitores cheguem à conclusão de que os componentes da Chapa 1 estão muito melhor preparados para as funções em disputa e para tentar quebrar o continuismo da gestão sindical na nossa Caixa de Previdência. Afinal, como falei, a Previ administra 300 bilhões e a complexidade e competências exigidas são muito maiores do que as exigidas para administrar um clube de benefícios ou um sindicato. Farei outro vídeo esclarecendo um pouco mais as eleições da Previ e os cargos que os participantes e assistidos elegerão durante os dias 13 e 27 de abril deste ano. Recomendo a partir de agora acessar o site da Previ ao menos uma vez por semana para ir acompanhando o desenrolar da campanha. Bem, por hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado, que tenham refletido sobre o resultado das eleições da CACI e a importância de participar nas eleições da Previ, cuja campanha já está em andamento. Peço a quem quiser se manifestar sobre esses assuntos, registrem suas opiniões no campo comentários. Fiquem atentos ao link do vídeo que eu vou colocar aqui na tela no final para assistir e prestigiar o canal. Fiquem bem e até a próxima.